E aí pessoal, tudo bem, né? Vou fazer meu primeiro podcast, né? Meu podcast piloto. Estou também gravando a tela para também postar no YouTube. E vamos começar, né, inaugurando com o podcast piloto, né? O podcast de fato, falando sobre os malucos da internet. Bem, a internet, ela propiciou a todos uma voz, sim, claro. Hoje, uma pessoa comum, como eu, como você, pode ter voz, inclusive interagir com pessoas com maior calibre, até mesmo políticos, deputados federais, senadores, governadores, inclusive até o próprio presidente da República, né? Isso é muito fantástico, né? Quem imaginou há 25 anos atrás, né, quando foi lançado o Windows 95, que poderíamos ter acesso a tantas coisas, né? Estávamos praticamente fechados à televisão, em jornais e revistas, e hoje o mundo está na nossa palma das mãos. E nisso foi aparecendo os primeiros blogs, os primeiros canais de YouTube, e muitas pessoas aproveitaram vários nichos, né? Nichos que acabam sendo preenchidos por pessoas que buscam ir atrás desses interesses. E nisso foi criado, né, os canais de teoria de conspiração. Bom, a minha experiência da internet, ela não é tão antiga, não tão nova assim. Eu particularmente acesso a internet diariamente desde o ano de 2005, quando foi colocado a internet ADSL em minha residência. Já acessava a internet via discada, mas de fato a partir da segunda metade dos anos 2000 eu comecei a ter mais acesso à internet. Começou por comunidades Orkut e tudo mais, né? Claro, meus interesses não eram os mesmos de hoje, né? Eram interesses mais voltados a coisas de jovens. Mas claro que acaba que nós temos curiosidade pelo desconhecido, né? E nisso foram surgindo os canais que falam sobre esses temas. Existiu até o site Assombrado, site Assustador. Assombrado é um canal no YouTube, inclusive eu acompanhava. E foram as teorias da conspiração. Começou o pessoal da Terra plana, começou o pessoal que acredita até na Terra oca. Tem gente que acredita em ET, tem gente que acredita em nova ordem mundial. E, claro, até as teorias políticas, né? Como o pessoal da esquerda que fala do imperialismo yankee. E é bastante curioso isso. É bastante curioso que como as pessoas, elas querem preencher, né, esse oculto, né? Essa coisa de querer saber o que existe além do céu e da terra, além da nossa vã filosofia, né? Há mais mistérios que nós possamos enxergar, e o pessoal começou aí a se interessar por esses canais. E claro que existiu aquelas pessoas que pregam o fim do mundo, que está tudo acabado, que você tem que se esconder na sua casa, que você tem que estocar alimento. Eu lembro que volta e meia, a cada ano, o mundo vai acabar, que o mundo ia acabar em 1999, que o mundo ia acabar no ano 2000, com o bug do milênio, que o mundo ia acabar em 2012, que o mundo ia acabar em 2015, 2017, 2020. E cá estamos, meu caro ouvinte, né? Cá estamos aqui em 2020, né? Com a graça de Deus, muito bem vivo, e o mundo não acabou. O mundo não acabou. Mas o que acontece? Por que essas pessoas, elas dão ouvidos a pessoas que falam coisas que não acontecem? E quiçá, quando você mostra isso, essas pessoas ainda ficam bravas com você. Vocês se lembram, por exemplo, do Jim Jones, que conseguiu vitimar mais de 1.000 seres humanos, aproximadamente 1.000 seres humanos, na Guiana Francesa, em Jonestown, né? Como que ele conseguiu isso? Então a internet, ela deu voz a muitos malucos. Malucos esses que
arrebatam pessoas, que fazem as pessoas acreditarem em suas loucuras. E mostra o quê? Um fato até bastante desanimador. Parece que para você ter um certo sucesso na internet, você tem que seguir a linha dessas pessoas, porque é isso que as pessoas preferem ouvir, né? Dá até uma certa tristeza, mas é a realidade. O brasileiro, ele além de fofoca, ele gosta de imaginar coisas que não acontecem, que não são realidade. São as lendas urbanas e as lendas antigas que nossos avós contavam para nós. Porém, todo mundo que é sério sabe que são apenas histórias, né? Como a notificação do assombrado, como por exemplo a lenda do boitatá, do curupira, do saci pererê. Depois a lenda da loira do banheiro, né? Você olhava pro espelho 3 vezes, alguma coisa assim. E aí a gente fica adulto, começa a acreditar em terra plana, que existe uma nova ordem mundial, que não pode isso, não pode aquilo, que vai ter um apocalipse. Eu vi recentemente agora, antes de começar a gravar esse podcast /vídeo, que o senhor Mano Tóquio falou que iria ter tsunamis no Brasil. Isso pode acontecer, mas ele sabe como? Não sabe. Que vai cair meteoros, que tem que estocar alimentos, né? O Exas Prado tava com essa coisa, não, estoquem alimentos, que vai acontecer isso, vai acontecer assado. E claro, mexer com desconhecido dá audiência, né? E mostra também que nós falhamos. Nós falhamos porque nós vivemos em um país que a nossa cultura ela foi destruída. Foi bastante destruída. Isso é muito triste. Isso mostra que o brasileiro ele foi largado. O brasileiro ele foi largado às traças. O brasileiro ele tem uma carência que ele acredita em qualquer coisa, inclusive em estelionatários, em golpistas, em políticos da esquerda, em políticos que prometem coisas, em empresários picaretas, em mulheres que não são tão honestas quanto parecem, em um amigo ou vizinho que te sacaneia. Então, isso mostra que a ingenuidade ela é lucrativa, até em esquemas de pirâmide. Então não é tão difícil acreditar na Terra plana, em anjos, em Illuminatis, em conspirações. Não é difícil. Só que aí eu entro num ponto bastante importante. Até que ponto esse intelector que do profeta do caos, da desgraça, do apocalipse, acredita em suas próprias convicções, né? Na convicção que o fatídico mal irá nos arrebatar. Este é o meu questionamento. Qual é a verdade que se passa no coração dessas pessoas que visivelmente não têm o tico e o teco funcionando, que falta alguns parafusos na cabeça? Eu poderia citar alguns nomes? Poderia. Recentemente, o Exas Prado perdeu seu canal no YouTube e eu fiz um vídeo relatando o que eu observava no Exas Prado. Veio a chuva de fãs, né? Os fãs dele, né? Que eu chamo carinhosamente de cabrita híbrida, né? Devido às suas loucuras, né? Eu peguei esse apelido do embaixador da treta, antigo príncipe da treta do YouTube, né? Devido à sua loucura jocosa do exército híbrido, né? Eu já fiz até um react, né, jogando, e realmente o Exas Prado parece acreditar em suas loucuras. Então ele tem uma linha muito tênue da loucura e de uma certa malandragem, já que ele já contou histórias de coisas que nunca aconteceram de fato e que, se você for pesquisar a fundo, você consegue mostrar que ele não falou bem a verdade.
Existem canais que estão há muito mais tempo mostrando que não há seriedade nas palavras do senhor Esdras Prado e no senhor Mano Tóquio, né, que não é esse bem o nome dele. Eu vi recentemente também um canal de tal de Rômulo, não sei mais das quantas, falando da Terra plana e falando de Dragon Ball Z, né? Olha aqui os símbolos satânicos no Dragon Ball Z, que não sei o que. Eu gostava muito, mas eu vi que eu consegui concentrar o Ki com minha mão imitando o Kamehameha, e eu fiz minha mãe sentir uma dor nas costas porque eu apontei para ela. Sabe esse tipo de coisa? E você sabe que isso não tem um quê de fanfic, um quê de fantasia? Mas, meus amigos, as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, o que é deveras triste, o que é muito, muito triste. Por quê? Porque eu percebi uma coisa nos comentários contrários à minha pessoa, defendendo o senhor Esdras Prado. As pessoas gostam bastante dele. Me chamaram de invejoso, que eu sou o cachorro da nova ordem mundial, que eu sou, quiçá, faço parte da elite global, melhor dizendo, eliete global, pois um amigo lá, um seguidor do Esdras Prado, falou a palavra eliete, né? Deve ter sido seu corretor, eu sei, mas a piada ficou, não foi? É bastante engraçado, meus amigos, mas é bastante triste. E isso mostra um retrato que nós estamos perdendo o jogo. A seriedade das pessoas na internet está, assim como posso dizer, em xeque. Tá? Em xeque porque as pessoas preferem acreditar em malucos. E esses malucos têm credibilidade. Estava vendo até um vídeo de um amigo meu na internet, o Verdades na América, né? Que é um canal muito bom, de um cara que mora em Massachusetts, não sei falar o nome desse estado, e ele desmentiu algumas narrativas do Mano Tóquio, do Esdras Prado em relação ao coronavírus, e o coronavírus virou um prato cheio para essas pessoas, para o senhor Mano Tóquio, para o senhor Esdras Prado, entre outros, né? Falaram que tem um tal de Thiago Lima, refute o Thiago Lima. Eu posso, quem sabe, ver o vídeo dele. E claro, não poderia esquecer do senhor Afonso Vasconcelos, o Ciência da Verdade, um canal que eu via muitas coisas até então no ano passado, falando da Terra plana, né? Falando de anjos, que os anjos tinham relações com os seres humanos. Sabemos que o anjo não é um ser físico, né? Não é deste plano, né? Mas ele falava de fósseis, falava que a Terra tinha só no máximo 6.000 anos, que não sei o que, e outras coisas. Falando da Bíblia, né? Sempre esses caras usam a Bíblia, né? Usam o sentimento cristão e usam as escrituras, e eu vi isso nos comentários defendendo o Esdras Prado, o que é bastante notório, que a fé cristã, a Bíblia, Jesus Cristo é usado como porrete e escudo por estes caras. Eles ainda usam a sua fé, no que você crê, para te manipular, para que você acredite nas narrativas mentirosas, usando a própria escritura sagrada, o que eu considero uma tremenda canalice. Deus está vendo as ações desses covardes, desses pilantras, desses salafrários, que não têm seriedade nenhuma, tá? E aproveitam que as pessoas estão assustadas, principalmente agora com o mundo difícil que nós vivemos, um mundo cruel, diga-se passagem. Sim, o mundo nunca foi fácil, amigos. Passamos por tantas coisas, passamos por guerras, doenças. A pandemia do coronavírus não é novidade no que tange a doenças, a epidemias, pandemias. Tivemos em nossa história mundial peste negra, gripe espanhola, febre tifoide, ebola, entre outros, H1N1, SARS. E claro que houve sim
uma espécie de narrativa aonde esses caras estão refestelando, estão igual pinto no lixo, né? Com essa questão aí de falar de doenças, de que sim, eles não precisam ter base para crer no que eles falam. Eles acreditam da cabeça torpe deles com doses de safadeza. Então eles vão falar que que foi a China que criou. Sabemos que a China, ela tem uma certa responsabilidade, sim, né? Em partes por deixar a doença se espalhar, por lá no começo deixar que não escutar as autoridades médicas, repreendê-las e deixar o vírus se espalhar pelo mundo, vendendo respiradores, vendendo outros equipamentos, impondo e dando exemplo de ações ditatoriais, diga-se passagem. Por quê? Porque essas desgraças e mazelas, elas foram usadas como capital político. Capital político esse que acabou fazendo o povo sofrer, né? Com comércios fechados, com imposições de distanciamento social e outras coisas que fizeram nós padecermos, a nossa liberdade ser colocada em jogo. E ainda os nossos amigos profetas do caos usaram isso para se aproveitar e colocar as narrativas que o mundo vai acabar, que o mundo vai piorar, que a sua liberdade, que nós estamos vivendo em 1984, né? E outras coisas, né? Porque esses caras, eles pegam os filmes de ficções e não, que vai acontecer tal filme, igual no Exterminador do Futuro, que vai acontecer igual no livro 1984, que vai ter uma autoridade e vai nos prender e tal. E eles usam isso para manipular as pessoas. Igual os pastores que pegam aquela comunidade frágil, aquela igrejinha de pessoas frágeis que estão buscando um alento, né? Porque muitas pessoas procuram a Deus quando elas estão sofrendo e elas são visivelmente fáceis de se manipular, né? Quando a pessoa está no chão e você diz o que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. Então começa, não, vem me escutar. Aí começa aquela coisa de tentar se aproximar daquela pessoa que você quer cooptar. Dizendo, não, venha cá, eu sei do que você precisa. Venha cá e me escute. Aquele jeito manso, porque esses caras têm carisma. Todos esses caras têm carisma. Eu confesso, o Esdras Prado tem um excelente carisma e ele aproveita porque ele usa a aparência dele para ir no ponto fraco das mulheres que se apaixonam por ele, senhoras que se apaixonam por ele, porque as senhoras mais velhas acabam se encantando por rapazes mais novos. E vemos na vida real que muitos rapazes mal intencionados se aproveitam de senhoras com bom poder aquisitivo. Não estou dizendo que o Esdras Prado faz isso, mas estou fazendo uma analogia, que mulheres mais velhas sozinhas, frágeis, solitárias, caem em conversa de rapazes que aproveitam dessa situação para lucrar. Então eles vendem seus corpos em troca de favores financeiros e outras coisas, outros presentinhos. Mais uma vez, não estou falando que o Esdras Prado faz isso, eu estou dizendo que é muito comum, a gente vê em novelas, a gente vê na vida real, rapazes que não trabalham, estão andando de carro novo. Não necessariamente é uma senhora, é um senhor, né? Tem aqueles rapazes que deitam com homens mais velhos que são enrustidos, mas aí eu já estou fugindo do assunto. Então a analogia existem pessoas que aproveitam, que existem pessoas frágeis, e essas pessoas que são mal intencionadas ainda têm um quê de desequilíbrio emocional, porque tem um rapaz, que eu não vou citá-lo, mas é um rapaz que é visivelmente doente, ele precisa de ajuda. E ele posta vários vídeos ao dia, várias lives, né? Porque é uma tática dessas pessoas também se aproveitar, né?
falar muito. Essas pessoas, elas têm necessidade. Esses senhores dos senhores do mal, eles têm essa necessidade de tentar prender a sua atenção, né? Prestem atenção nesses canais sensacionalistas que fazem lives. Eles fazem lives em horários muito bem programados. Qual que é esses horários? Horários geralmente noturnos. Pessoas que precisam sempre preencher o seu vazio assistindo. Pessoas assim, elas vão em determinados horários, né? Quando tem tempo livre, é o horário da noite, né? O horário pós 22 horas, 23 horas, meia-noite. Pessoas que têm dificuldade para dormir. E hoje, com acesso facilitado à internet, tem acesso a esses canais. Pessoas que estão angustiadas. E o coronavírus ajudou essas pessoas a procurarem esses canais sensacionalistas. E o que fazem esses profetas, esses safados? Eles aproveitam as notícias e distorcem. Elas pegam links falsos, elas pegam situações. E temos pessoas até famosas entre o Brasil, entre a internet, que acabam ajudando, né? Como o senhor Átila Yamarino, que falou que iríamos ter 1 milhão de óbitos até agosto, e temos 150 mil, 162 mil até então. Até o momento da gravação deste podcast, acho que era 165 mil óbitos, né? Muito longe dos 1 milhão de óbitos, né? E estamos deixa eu ver aqui, 22 de outubro, né? 22 de outubro de 2020, né? Quase 2 meses do final de agosto e muito longe da previsão do Átila, né? Só que os canais sensacionalistas já estavam falando, por exemplo, que existiam 40 mil óbitos em Uberlândia de corpos incinerados e outras loucuras, né? Passar cal na cara, estocar alimentos, deixa eu ver outras coisas, ir para locais ermos, né? Que locais são esses, né? E outras coisas. Existem aqueles que caem nessas conversas, né? Inclusive uma moça, ela se queimou, né? Passando cal virgem, né? Cal hidratado em sua pele, e vocês sabem o resultado, né? O que faz a cal no corpo de uma pessoa, na pele de uma pessoa. E essa pessoa seguiu recomendações. Quando é evidenciado que o interlocutor desta loucura causou uma besteira, causou um problema a outrem, os seus seguidores mais fanáticos, porque eles se comportam como uma seita, né? É claro que tem que ter uma defesa apaixonada dessas pessoas, né? Dessas figuras nefastas. Isso não era para passar na pele, você entendeu errado. Sendo que eu, o responsável por falar essas palavras, assisti o vídeo e ele falou para passar na pele. Inclusive, este cidadão foi processado pelo Conselho Federal de Medicina do Rio Grande do Sul. A justiça mandou fechar o canal dele, que foi fechado esses dias, e ele não deveria se pronunciar na internet. Ele teve busca e apreensão, onde foi encontrado também armas de airsoft com a ponta laranja retiradas, já que eu já acessei o Facebook desta criatura e ele postava fotos empunhando armas com montagens que ele era militar e tudo mais, sendo que ele nunca foi militar, né? Só que as pessoas acreditam na história que ele conta, né? E essas pessoas acabam sendo enganadas e defendendo apaixonadamente este cidadão. Que pena, né? Que pena. Então, vemos que dá muito certo falar de teorias da conspiração, e agora a moda é falar da vacina, né? Da vacina aí que está sendo desenvolvida por vários países, pela Oxford, pela China e entre outros lugares. Deu algumas polêmicas aí, mas isso faz parte, né? Só que, claro, as pessoas
como essas distorcem, né? Dizendo que o presidente vai impor, ou o presidente comprou, etc e tal. O objetivo deste podcast barra vídeo nem é falar muito desse assunto, mas claro que a vacina ela é um prato cheio para esses caras. Claro que eu falo por mim mesmo, eu não vou tomar uma vacina no qual eu não tenha confiança, tá? Eu, ainda mais de um país, origem de um país, por mais que seja fabricada no Brasil, mas a origem foi chinesa, tá? Então, claro que eu não sou anti-vacina, inclusive eu sou contra esse certo negacionismo, né, das vacinas, porque existem vacinas que são importantes e existem outras que não são tanto, né? Então a gente tem que saber discernir o que é a realidade, o que é fantasia. Mas nós vivemos num mundo que nós somos constantemente enganados, né? Enganados de todas as formas, porque existem várias seitas religiosas, seitas políticas, né? Inclusive isso é muito perigoso. Seitas também da teoria do caos, né? Falando sobre coisas que têm uma certa realidade, mas existe um certo quê de fantasia. E é muito triste, meus amigos, é muito triste que as pessoas caiam nessas historinhas da carochinha, né? E nada podemos fazer a não ser alertar, porém nem todos querem ser alertados. Eu acredito que as pessoas elas têm que, digamos assim, elas têm que cair para aprender a levantar, né? Algumas pessoas elas não aprendem pelo amor e sim pela dor. Inclusive há pessoas dentro da própria direita que vão precisar passar por isso. É muito triste, meus amigos. É muito triste que eles usam certas coisas da nossa própria ideologia para nos coagir, nos cooptar. Mas isso fica para outra história, outro podcast. Mas vamos ter cuidado com quem a gente segue na internet. É legal ver, por exemplo, canais de curiosidades, de contos, de tudo mais, que aguçam nossa imaginação. Sim, meus amigos. É bom, eu gostava de ver o canal Assombrado, sobre as histórias, os especiais e tudo mais. Acho legal as curiosidades. Eu acho que existem coisas que a gente ainda não conhece, sim. Mas sabemos que nem tudo é verdade. Lembre-se daqueles documentários do History Channel, né? Dos alienígenas do passado. Aquilo lá era tudo farsa. Aquele sujeito ele manipulava, ele criava coisas que não eram verdades para vender narrativas, né? Eu esqueci o nome do sujeito. O sujeito, acho que é Eric Von Daniken, alguma coisa assim. Então existem charlatães, pessoas que vendem coisas que não são verdades para te ludibriar. Bastamos, né, como eu posso falar, as empresas de marketing multinível, né? Agora existe também as historinhas da carochinha e o pessoal vai cair, o pessoal da internet vai cair. Então eu vou ficando por aqui, né? Este é o meu primeiro podcast. Até mais.